Pronto. Gente, e para partilhar a tela. Tudo certo? Vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Tudo bem? Posso começar? Acho que Pode pode. sim, professora, pode. Bom, então, hoje está tudo bem, né? Então tá ótimo. Então tá. Então hoje o último tópico que nós vamos falar é a respeito das complicações crônicas do diabetes, né? Do ponto de vista didático, a gente divide as complicações crônicas em dois grupos, né? As complicações microvasculares e as complicações macrovasculares. As microvasculares são a retinopatia, a doença renal do diabetes e a neuropatia diabética. Vamos falar, então, primeiro, de uma forma mais ampla, sobre a patogênese dessas complicações. As complicações microvasculares, todas as complicações, elas estão ligadas à hiperglicemia crônica, há fatores genéticos, isso daí não resta a menor sombra de dúvida, eu acho que eu já falei isso para vocês na pré-aula. Existem alguns pacientes que, apesar de pessimamente controlados, eles não fazem complicações, enquanto que, às vezes, outros não tão pessimamente controlados fazem uma complicação atrás da outra. Mas, sem dúvida nenhuma, a hiperglicemia é o principal fator etiológico das complicações crônicas. E existem os fatores potencializadores, né? A dislipidemia, a hipertensão arterial e o fumo. Vamos falar primeiro dos mecanismos fisiopatológicos das lesões microvasculares, que é um pouco diferente do mecanismo fisiopatológico das lesões macrovasculares, tá? Por que que existe essa diferença fisiopatológica? Porque, como vocês sabem, existem alguns tecidos, alguns órgãos, que não necessitam da insulina para que a glicose penetre no intracelular, né? Então, um desses órgãos é o olho. Então, o olho, o rim e os nervos, eles não precisam da insulina para que a glicose entre para o intracelular. Então, o que que acontece? Quando você tem hiperglicemia plasmática, mesmo que você não tenha insulina, vai haver hiperglicemia intracelular. Por quê? Porque a glicose vai entrar para dentro da célula. Esse banho, digamos assim, de glicose no intracelular vai levar que aumente, tipo uma defesa, né? Que aumente substâncias vasoconstritoras e diminua os vasodilatadores, entre eles o óxido nítrico, né? Bom, enquanto está apenas nessa fase, as alterações observadas, elas podem ser reversíveis. Mas a partir do momento que começa a haver aumento da permeabilidade vascular, né, começa a haver um extravasamento proteico, né, e aí esse extravasamento proteico vai levar a que haja fibrose, deposição da matriz extracelular, produção de fatores de crescimento e a liberação de citocinas inflamatórias. Com isso, então, começa a haver um estreitamento da luz do vaso,
Isso aí é muito interessante, que a gente pode observar no fundo de olho, né? Quer dizer, é uma coisa microscópica, mas que você observa no fundo de olho, e aí você tem, então, esse estreitamento da luz do vaso, ocorrendo, então, a apoptose e, obviamente, a redução do fluxo sanguíneo, né? Então, esse é o principal mecanismo fisiopatológico dessas lesões microvasculares. Então, vamos falar um pouco a respeito da retinopatia diabética. A retinopatia é a principal causa de cegueira nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Ela ocorre no diabetes tipo 1, cerca de 5 a 10 anos após o diagnóstico, e no diabetes tipo 2, até 20% dos pacientes eles já apresentam retinopatia na época do diagnóstico. E pasmem vocês, até no pré-diabético já foi visto em estudos muito bem feitos que até cerca de 7 a 8% dos indivíduos com pré-diabetes eles já possam ter retinopatia. Se vocês se lembram, logo quando eu comecei a falar a respeito de diabetes, eu chamei a atenção de vocês para isso, para o fato de que muitas vezes precede o diagnóstico de diabetes períodos de hiperglicemia, né? Hiperglicemia pós-prandial. Então, essa hiperglicemia pós-prandial, durante muitos anos, devido à resistência insulínica e os outros fatores agravantes, hipertensão arterial, dislipidemia, e às vezes até fumo, por exemplo, então isso daí é que leva com que haja também a retinopatia seja observada mesmo em pessoas com pré-diabetes. Geralmente, a prevalência é semelhante, tá? Ou melhor, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, ela depende de um tempo de hiperglicemia para que se instale a retinopatia. No entanto, ela é mais prevalente no paciente com DM1, né? E esses pacientes também, eles apresentam maior chance de desenvolver isso daqui, gente, é a abreviatura de retinopatia diabética proliferativa, que é a forma mais grave, que é a forma que pode evoluir, que evolui mais rapidamente ou mais frequentemente para a cegueira, né? Bom, mas quando a gente fala de acometimento oftalmológico, a gente não está falando apenas da retinopatia diabética. É importante que vocês saibam que existem outras alterações que podem ocorrer, então, paralisias de pares cranianos, então, mononeuropatia, alterações na papila, glaucoma é mais comum, catarata é mais comum, podem haver lesões de córnea, ceratite, úlcera de córnea, descolamento do vítreo, chantelasmas, que é mais devido à dislipidemia, né? Microaneurismas, mucormicose, que atualmente está sendo associada à variante indiana do Covid, né? Mas que nós endocrinologistas, como vemos muito diabético, a gente já se depara com a mucormicose. E esse último daqui, que são alterações refrativas transitórias, que é muito importante que vocês saibam isso daqui. O que é isso? Quando o paciente tem uma hiperglicemia, ou uma queda rápida, acentuada, da glicemia, quer dizer, alterações substanciais da glicemia, pode haver uma alteração do humor aquoso, né, do humor vítreo, né,
E com isso, o paciente pode apresentar algumas alterações na visão, mas que são transitórias. Então, isso não é algo definitivo, é apenas por uma alteração da osmolaridade do humor vítreo. Então, a gente sempre recomenda que, se o paciente for mandar fazer óculos, que ele vá fazer com uma glicemia próxima ao normal, porque senão ele pode ter que fazer um óculos para quando ele está com hiperglicemia e que não vai, ser útil para ele quando ele normalizar a glicemia. E assim também, a outra importância de vocês terem conhecimento disso é que, para tranquilizar o paciente, quer dizer, se o paciente, às vezes, ele fica preocupado, achando: "Ah, meu Deus do céu, eu vou perder minha visão", né, então, para ele ficar tranquilo, vocês explicarem para ele: "Olha, isso daí é uma coisa transitória, não precisa se preocupar que quando a sua glicemia normalizar, essa alteração da refração, hã, tende a retornar, tá? Que é muito diferente do que ocorre na retinopatia diabética, correto? Tá? Bom, então, se vocês estão na UBS, né, acompanhando o paciente diabético, como é que vocês vão fazer o rastreamento, desses pacientes? Então, crianças e adolescentes, eles, devem iniciar a avaliação, né, quer dizer, você pedir ou você mesmo realizar o fundo de olho ou você encaminhar para o oftalmologista após a puberdade, né, porque raramente você tem antes, ou então, naqueles casos de DM1 que começaram muito precocemente, assim, com 1 ano de idade, recém-nascido, 2 anos, aí você pede para fazer o primeiro fundo de olho 5 anos após o diagnóstico. Adultos, né, com DM1, 5 anos após o diagnóstico. Então, abriu o quadro aos 20 anos de idade, aos 25 anos ele vai precisar fazer a primeira avaliação oftalmológica. Pacientes com DM2, é claro, eu acho que já ficou bem evidente que assim que for feito o diagnóstico, esses pacientes precisam ser, avaliados, porque cerca de 20% deles já têm retinopatia. Então, fechou o diagnóstico, tem diabetes tipo 2, encaminha automaticamente para o oftalmologista ou você mesmo, faz o fundo de olho, para diagnosticar ou não e acompanhar uma retinopatia diabética. A partir daí, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que é igual da American Diabetes Association, que só é necessário fazer uma vez por ano, a não ser que tenha uma retinopatia já grave ou que seja encontrado uma alteração da mácula, em umas situações assim, mais excepcionais. Rotineiramente, só é preciso se fazer uma vez por ano, salvo, situação de gestação, né. Então, quando a mulher pretende engravidar, ela precisa fazer, antes de engravidar, o exame e depois a cada 3 meses ou até com maior frequência, dependendo do que o oftalmologista observou, né. E a mesma coisa se a mulher pretende engravidar, quer dizer, não só quando ela já engravida, elas também, precisam ser acompanhadas muito de perto, porque existe um risco de desenvolvimento e ou progressão da retinopatia, no período de gestação, né. Os pacientes que estão pior controlados, né, eles então, muitas vezes, eles realmente você não pode esperar 1 ano, para que seja reavaliado pelo oftalmologista, e chamo a atenção de vocês que mesmo situações, digamos assim, de melhora muito rápida da glicemia, como, por exemplo, quando é feito o transplante,
isso daí também pode levar a uma rápida alteração, piora mesmo do fundo de olho, então esses pacientes precisam ser acompanhados muito de perto. Então, caso não tenha sido, isso aí eu já falei, caso não tenha sido evidenciado retinopatia, 1 ou 2 anos seguidos, quer dizer, então talvez esse paciente esteja com os outros fatores controlados, ou que não tenha aquela carga genética, enfim. Aí, esses pacientes, então, você pode considerar uma avaliação, espaçar um pouco mais, né, a cada 2 anos. Agora, obviamente que a situação contrária, se a retinopatia está piorando, aí você vai ter que dar um intervalo menor, né. E a questão da gestante, isso daí eu já falei, eu acho que não há necessidade de repetir. Só para vocês Professora, terem conhecimento, e eu vou mostrar umas imagens para vocês, então, existe a retinopatia diabética proliferativa, em que você tem a presença de formações novas de vaso, hemorragia vítrea ou hemorragia pré-retiniana. Isso daí é o que é chamado de retinopatia proliferativa, né? É a classificação. E existe a retinopatia não proliferativa. A leve é quando você tem apenas microaneurismas, a moderada é quando você tem mais microaneurismas, mais abundantes, tá? E a forma mais grave é quando você tem já a presença de hemorragia, ensalsichamento venoso, e outras anormalidades vasculares, visíveis ao fundo de olho. E eu vou mostrar para vocês aqui, que porque assim, aquilo você vendo, você acaba sedimentando melhor, né. Então aqui você tem uma retinopatia não proliferativa. O que que você vê aqui? Você vê aqui umas pequenas áreas de exudato, tá? Aqui umas pequenas áreas de hemorragia, né? Aqui, então, você já vê maior quantidade, eh, de exudato. Se lembra quando eu falei na fisiopatologia que existe, primeiro um estreitamento do vaso, por maior, menos substâncias, menos produção de óxido nítrico, que é vasodilatador, e mais sensibilidade às substâncias vasoconstritoras, e que aí você tem um extravasamento, do intracelular para o extracelular, e isso no fundo de olho a gente vê muito, assim, eh eu acho, assim, muito interessante, né, então você vê aqui o extravasamento, você vê aqui uma hemorragia, formação de microaneurismas, que foi uma coisa que eu falei, olha só, os microaneurismas, tá, e aqui você tem uma hemorragia vítrea, né, isso daí, que já é a forma proliferativa, né. Aqui, nessa angiofluoresceinografia, você já vê a tortuosidade dos vasos, tá? Os microaneurismas aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês. E isso daqui é uma outra avaliação, que é o OCT, como é que é? Tomografia de coerência óptica, OCT, tá? Em que vocês veem aqui a fóvea normal, vejam aqui a altura, tá? Você não tem nenhum edema, isso daqui é uma visão anteroposterior, isso daqui é uma visão lateral. E vocês reparem aqui quando você tem já alteração, você vê então mais espessado, né? Você vê esse edema quando comparado com esse daqui, né? Então isso daí assim é só para ilustrar, para tornar a aula mais ilustrada, né?
E aí que então vocês comparem o normal com o patológico, como, como se observa, né. Mas isso daí são imagens que realmente, principalmente de OCT, nós não temos condição de fazer, fundo de olho a gente tem condição de fazer, no ambulatório, tá, e é bastante interessante, eu recomendo quem tiver interesse de fazer rotineiramente. Então, isso daqui Professora, apenas repetindo um pouco, os fatores de risco para surgimento, e progressão da retinopatia, o mau controle, o tempo de doença, puberdade e gestação, que eu acho que eu chamei bem a atenção de vocês, da importância da gestação, então só para fixar bem, a mulher que pretende engravidar, ela precisa ser acompanhada mais de perto, com periodicidade de no máximo de 3 em 3 meses, ela precisa ser alertada para o risco que existe de piora de retinopatia durante a gestação. Isso também pode ocorrer na puberdade, mas é muito menos frequente. Então, a hipertensão arterial é outro fator de progressão, a doença renal, muitas vezes a gente tem um paralelo, né, porque vejam bem, todas as 2 complicações, a retinopatia e a nefropatia, são complicações microvasculares, né. Então, o que acontece no fundo de olho, mais ou menos é um espelho, tá, eh, do que está acontecendo a nível renal. Então, a própria progressão da doença renal tende a piorar também, muitas vezes, a retinopatia. A dislipidemia, o fumo, que não está aqui, e fatores genéticos, né. Agora vamos falar da outra doença microvascular, que é a doença renal do paciente diabético. É a causa mais comum de insuficiência renal nos Estados Unidos e no Brasil e em várias partes do mundo. Acomete tanto paciente com DM2 quanto paciente com DM1 e DM2, né? Por si só, a doença renal ou nefropatia diabética, ela é um risco aumentado para a hipertensão arterial, né? Também para doenças cardiovasculares, e com isso, então, eleva a mortalidade e reduz a expectativa de vida da população. Gente, me diz uma coisa, apareceu aqui uma mensagem, está gravando normalmente? Vocês podem ver daí e me Parece que dizer? está gravando, professora. Sim, Apareceu uma... sim. Professor, você está ouvindo a Está gente? Eu acho que ela não gravando? está ouvindo, não. Obrigada. Sim? Eu acho que ela não está ouvindo a gente, não. Ok. Acho que ela Opa, andei para trás, não é isso que eu quero. Vamos andar para frente, que para frente que se anda. Professora. Tá? Opa. que ela não está ouvindo mesmo, não. Então, eu estava falando Tá, para não. vocês a respeito da nefropatia diabética, né? Então, que ela por si só é um risco para hipertensão arterial e para doenças cardiovasculares. Isso daí eu tenho certeza que vocês estão vendo muito bem na disciplina de nefrologia, e é bom que vocês veem tanto de lá quanto de cá, é bom para sedimentar esse conhecimento, né? Então, mais uma vez, quais são os fatores de risco para surgimento e progressão da nefropatia? Assim, meio repetitivo, né? Mau controle glicêmico, tempo de doença, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, principalmente hipercolesterolemia, puberdade, fatores genéticos. E isso daqui são coisas que a gente tenta ao máximo evitar, né? Então, está sempre atento se o paciente possa estar fazendo uma obstrução urinária,
seja por conta, por exemplo, de uma hipertrofia prostática, ou se o paciente é portador de litíase renal. Então, isso daí vai fazer piorar essa nefropatia. Você não está nos ouvindo no microfone? Tenta falar agora. Tá ouvindo, Professor. professor? Sim, estou ouvindo. Pois não. Pode falar. Acho que voltou. Não, a gente estava na dúvida que você não estava ouvindo a gente. Eu não estava ouvindo mesmo, não. Tá? Alguma coisa. Então, aquela mensagem que apareceu, que talvez que eu perguntei se estava gravando, deve ter sido talvez alguma coisa do som, não? Pode ser. Provável. É, porque apareceu uma mensagem muito rápido, tá ótimo. Tá. Então, eu estou ouvindo vocês e vocês estão me ouvindo. Então, ótimo. Vamos lá. Assim, então eu Ô, estava. professora, Pois não. eu queria só fazer uma pergunta da retinopatia, que Sim, eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque ele fala, acho que o primeiro exame você tem que fazer 5 anos após o diagnóstico, né? no DM1. Sim, isso é no primeiro exame, né? Então, aí você espera 5 anos e aí depois desses 5 anos você faz anual, é isso? Exato. Deixa eu só explicar exatamente isso, tá? Salvo os seguintes casos. Quer dizer, não, é isso aí. É isso. A partir do diagnóstico do DM1, você espera 5 anos para você fazer o primeiro exame. E a partir daí, anualmente. É exatamente isso. Ficou claro? Ficou. Eu só queria confirmar para ver se tinha entendido. Obrigado. Nada. Então, voltando aqui à questão da nefropatia diabética. Então, a questão da obstrução, que a gente tem que ter muito cuidado, ver se esse paciente não está fazendo obstrução, infecção urinária de repetição e, pelo amor de Deus, o uso de fármacos nefrotóxicos, tá? Gente, é muito que eu não está nesse slide ainda, mas assim, existem muitos medicamentos que são nefrotóxicos e que são prescritos com muita facilidade, digamos assim, são até vendidos sem receita, como é o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios, né? Eu já perdi um paciente, que era um paciente diabético, e que o ortopedista prescreveu para ele um anti-inflamatório, e ele desenvolveu um quadro de insuficiência renal aguda e ele veio a falecer. Então, assim, os pacientes diabéticos, eles são mais sensíveis ou têm mais possibilidade, têm mais incidência de insuficiência renal aguda com o uso de fármacos nefrotóxicos. Então, muita atenção, muito cuidado com isso. Bom, como é que você vai avaliar a nefropatia diabética? Né? Para você saber como você vai avaliar, você precisa antes saber como é que ela evolui, né? Então, como é que ela evolui? Aqui nessa linha superior, você está vendo, é a taxa de filtração glomerular, né? Então, o que a gente sabe? Que no início do diabetes existe um aumento da taxa de filtração glomerular, né? E aí, que isso daí é antes que haja aquela estenose de arteríola eferente, tá? Então, vamos sempre voltar à questão da etiopatogenia. Então, antes que haja a estenose da arteríola eferente, você vai ter um aumento da filtração glomerular. Depois, essa filtração glomerular ela começa a decair e aí vai evoluindo lentamente para a queda, né? E, paralelamente, um outro evento é o evento da albuminúria, né? Então, a albuminúria, ela também pode ocorrer e começa como microalbuminúria, depois albuminúria, maciça, proteinúria, né? Então, são 2 eventos paralelos. Então, como é que você vai rastrear? Você tem que sempre rastrear os dois, a filtração glomerular e a albuminúria.
há muitos anos já que não é necessário você pedir urina de 24 horas, tá? Basta você pedir a pesquisa de albuminúria em amostra única ou um spot urinário, ou você pede relação albumina-creatinina na amostra, ou apenas albumina, né? Então, você vai pedir a albuminúria, vai avaliar a albuminúria e estimar a taxa de filtração glomerular, usando a fórmula, não é se basear apenas na creatinina. Então, você vai pesquisar a albuminúria e pedir a creatinina e fazer o cálculo da filtração glomerular estimada. Em todo paciente, isso daí é semelhante à retinopatia, em pacientes com DM1, com mais de 5 anos de doença, e todos com DM2 ao diagnóstico e anualmente. Então, vocês vejam, quer dizer, que quando a gente está falando de complicação microvascular, as duas andam paralelas, a retinopatia e a nefropatia, e você vai rastrear tanto um quanto o outro, né? E também, a mesma coisa que eu já falei anteriormente. Então, na puberdade ou com paciente que está sempre descompensado, mesmo antes de 5 anos, talvez você tenha que fazer o rastreio, um paciente com diabetes muito descompensado. Agora, eu chamo a atenção de vocês o seguinte: uma albuminúria anormal não pode ser diagnóstico de albuminúria, porque existem várias situações em que você tem um aumento da excreção urinária de albumina sem que isso signifique uma albuminúria. Então, você detecta que está alterado, você deve obrigatoriamente pedir para repetir 2 ou 3 vezes, né? Para realmente você confirmar antes que você cele o diagnóstico, né? E por que isso? Porque existem várias situações que podem aumentar a excreção urinária de albumina, né? Como, por exemplo, ingesta proteica excessiva, exercício, hipertensão não controlada, enfim, podem haver outras causas de albuminúria que não seja a nefropatia diabética. Por isso que é tão importante você pedir, veio a albuminúria positiva, você conversa com o teu paciente, escuta, o senhor fez exercício, o senhor estava com uma infecção, como é que está a pressão? Você avalia o paciente clinicamente e aí você pede para repetir, tenta evitar esses confundidores, né? Orienta teu paciente para evitar esses confundidores e aí você repete e deve fazer pelo menos 3 amostras positivas para você selar o diagnóstico de albuminúria. E aí, isso aqui vocês com certeza já conhecem, já viram, né? Já é amiguinho de vocês essa tabela de classificação, em que você, de um lado, você vê a filtração glomerular, de outro lado, você vê a albuminúria, e aí você vê, então, qual é o risco, a classificação e o estagiamento dessa lesão renal desse paciente. E aí vocês vejam como, às vezes, vamos pegar aqui uma taxa de filtração glomerular moderadamente diminuída, né, entre 45 e 59, se ele não tiver albuminúria, o risco dele vai ser pequeno. Se ele tiver uma albuminúria moderada, já aumenta, né, high risk, e quando ele tem uma albuminúria significativa, então ele já fica como very high risk. Então, vocês vejam a importância de sempre estar avaliando esses 2 fatores, que é a taxa de filtração glomerular e a albuminúria, tá claro?
Então, qual é o tratamento da nefropatia? Isso daí, com certeza, vocês também já viram, e se houver alguma dúvida ou discordância, vocês levantam a mão ou falam, tá? Então, primeiro, obviamente, otimizar o controle da glicemia, né? Já que a gente viu no início da aula que a hiperglicemia é o fator mais importante de risco para as microangiopatias, né? Então, otimizar o controle da glicemia é fundamental. Obviamente que também otimizar o controle da pressão arterial, né? Que vai não só diminuir o risco de progressão, como também diminuir o risco cardiovascular. O que é preconizado pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é que todo paciente que tem albuminúria, a gente deve tentar alcançar uma meta de controle glicêmico de 13/8, 130/80, né? E a outra recomendação em relação a tratamento, quer dizer, na verdade, é mais evitar a progressão, né? Não é? Os pacientes que estão em fase não dialítica, a gente deve preconizar a diminuição da ingesta de proteínas a 0,8 gramas por quilo dia. Normalmente, só para vocês terem um parâmetro, em pessoas não idosas, né? Quer dizer, não no idoso. O idoso ele precisa de 1,2 gramas por quilo por dia, o não idoso, o adulto, ele precisa de 1 grama, e no paciente com nefropatia, 0,8 gramas por quilo por dia, né? Mas no paciente com diálise, ele pode precisar de uma quantidade maior de proteína. Bom, em relação ainda ao tratamento, né? É preconizado o uso dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, IECA ou BRA, em todo paciente que tenha albuminúria, mesmo que essa albuminúria seja modesta, né? Agora, se ele tem uma albuminúria marcada, acima de 300, ou taxa de filtração glomerular diminuída, aí realmente é mandatório, é fortemente preconizado o uso de ECA ou BRA, tá? Agora, usar rotineiramente como prevenção primária os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, isso não é recomendado, quer dizer, como prevenção primária. Ou seja, deixa eu repetir, se o paciente tem uma pequena alteração na excreção de albumina, está recomendado cobrar. Se tem uma excreção aumentada mais fortemente, aí você tem que tratar com cobrar. Agora, usar em todo paciente diabético, isso como prevenção primária, isso daí não existe evidência científica para isso, tá? Esse slide, eu adoro esse slide, amo, tá? Que é um slide bem atual do CADILO, que é Sociedade, eu não sei, de Nefrologia, é a Sociedade Americana de Nefrologia, eu não sei exatamente o que significa a sigla, tá? Então, que na verdade, o que é preconizado, isso daqui é bem atual. Então, a gente já sabe, todo paciente diabético, independente do tipo de diabetes, ele precisa fazer atividade física, precisa uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? E atingir o seu peso ideal. Aí, tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2, né? Ele precisa atingir seu peso ideal. Agora, quando a gente está diante de um paciente diabético tipo 2, nós sabemos que
a primeira droga a ser usada é a metformina, né? Mas a gente tem que tomar cuidado o seguinte: se você tem uma taxa de filtração glomerular menor que 45, você precisa reduzir a metformina. Tá? Então, se ele vinha, por exemplo, usando 2 gramas ou 2,5 gramas, você deve diminuir para 1 grama ou, no máximo, 1,5 grama de metformina. Já se o paciente tem uma diminuição mais acentuada da taxa de filtração glomerular, nesse caso, você precisa parar, suspender a metformina. E, obviamente, que no paciente com diálise, esse paciente ele não vai fazer uso de metformina. Aí, nesses casos, as drogas de escolha são os inibidores de SGLT2, né, que devem ser usados. Porque eu espero que vocês se lembrem, né, quando eu falei no tratamento do diabetes tipo 2, esses pacientes, quer dizer, esse grupo de drogas, desculpa, ele mostrou a diminuição da progressão da doença. Então, qualquer indivíduo que tenha taxa de filtração glomerular igual ou maior que 30 pode e deve receber inibidor de SGLT2. Menor que 30 não deve iniciar, tá? Mas isso daí também é alguma coisa que talvez seja a curto prazo seja modificado. Mas hoje em dia o que é válido é o seguinte: taxa de filtração glomerular igual ou maior que 30, taxa de filtração glomerular estimada igual ou maior que 30, usar o inibidor de SGLT2, que é a droga de opção, é a primeira escolha de preferência, tá? E para você continuar o controle glicêmico, se você puder usar análogo de LP1, né? Inibidor de DPP4, pioglitazona, insulina, as outras drogas entram, digamos assim, daqui para baixo, né? São drogas que podem ser usadas, mas como elas só têm ação sobre o controle da glicemia, não têm ação protetora contra doença renal, então, por isso que sempre que possível, o ideal é usar SGLT2 e análogo de GLP-1. Isso não quer dizer que não possa usar inibidor de DPP4, não quer dizer que não possa usar insulina, até porque insulina é o que muitas vezes a gente vai ter que usar, mas, se possível, a droga de escolha deve ser inibidor de SGLT2 e análogo de GLP-1. Quero informar para vocês uma coisa: a dapaglifosina, que é um dos inibidores de SGLT2, já se encontra disponível na rede do SUS. Quer dizer, nem toda a Secretaria de Saúde disponibiliza, tem uma certa burocracia, mas é um direito que o paciente tem e que você, no meu entender, tem que batalhar junto ao teu paciente, junto aos órgãos públicos, assim, Secretaria de Saúde e tal, porque os inibidores de SGLT2 já estão no RENAME, né, que é a lista de medicamentos. Então, só para chamar a atenção de vocês disso daí. Tá? Aí, quando eu falei para vocês, né, que algumas drogas agora podem desencadear uma insuficiência renal aguda, né, que eu até citei o caso de um paciente meu que foi por um anti-inflamatório não hormonal. Então, só para vocês terem conhecimento de quais são as principais drogas, né? Então, são vários antibióticos, né, que podem causar insuficiência renal aguda, os IECAs ou BRAS, alguns antineoplásicos, o uso de... Professora, Oi, pois não?
Desculpa te interromper, que a Maiara está falando aqui no chat que o microfone dela está ruim, e aí ela está fazendo uma pergunta, perguntando se a senhora pode explicar, a indicação do IECA ou BRA, e a outra pergunta se é por conta do efeito nefroprotetor, eu acredito que seja em relação aos inibidores de volta ali o slide, de Sim, SGLT2, acho. Peraí, que tem o Iacobra, peraí, agora Primeiro essa primeira pergunta dela é a indicação do IECA ou BRA. tá, ok. Iacobra, eu acho que assim, as indicações são essas, tá? Então, quando o paciente. Isso por quê? Porque isso daí já foi visto em estudos científicos, né? Que quando você usa IECA ou BRA como prevenção primária, ele não é capaz de prevenir evento cardiovascular, tá? No entanto, em pacientes com albuminúria, seja microalbuminúria ou macroalbuminúria, estudos científicos mostraram que ele é capaz de diminuir a incidência de eventos cardiovasculares. Será que a Maiara vê aí? Deixa eu ver no chat. Espera aí, deixa eu abrir o chat aqui, espera aí. Bate-papo, está aqui. A indicação do IECOBRA, Maiara, é por conta do efeito nefroprotetor, mas não é só o nefroprotetor, tá? Até porque, como a gente sabe, quer dizer, é porque tem também efeito de proteção cardiovascular que foi visto em eventos, entendeu? Tá bom, Mayara, que bom. Agora, gente, olha só, o objetivo dessa aula sincrônica é exatamente que vocês me interrompam, perguntem, então podem me interromper quanto quiserem, tá? E porque senão eu só gravava o vídeo e pronto, não é o caso. E tinha também alguma dúvida em relação aos inibidores de SGLT2? Não, professora, eu tinha pensado que ela, como eles são bons nefroprotetores, eu pensei que ela tinha perguntado em relação a eles. Tá. Mas, pelo que eu entendi, eu acho que foi por conta do IECOBRA mesmo. Ok, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Uhum. Tá? Então, o que eu estava falando aqui, então, retomando aqui o que eu estava falando, né, é só uma tabelinha das principais drogas que causam insuficiência renal aguda, né, só para lembrar vocês que sempre que possível, evitar, né? Então, se você for usar um antibiótico num paciente diabético, tenta evitar os que sejam nefrotóxicos. O uso de. Tem certas coisas que não dá para evitar. Se você for precisar usar, sei lá, antineoplásico, às vezes não dá para evitar. Agora, o anti-inflamatório não hormonal, isso, em geral, é, é fácil de ser evitado, né? Bom, só para vocês terem, por que eu sempre bato tanto nesse aspecto, né? Primeiro, porque eu perdi um paciente, assim, isso daí é uma coisa que marca muito a gente, né? E aí, olha só, por exemplo, esse estudo no Reino Unido, que acompanhou pacientes diabéticos e não diabéticos, vejam só, os pacientes entre 2003 e 2007 tiveram insuficiência renal aguda 198 por 100 mil habitantes, enquanto que nos pacientes que não tinham diabetes, apenas 27 por 100 mil habitantes. Então, isso daí, sei lá, é 8 vezes maior a incidência, assim, isso foi conta que eu fiz rapidinho de cabeça, tá? Então, 8 vezes mais comum você ter insuficiência renal aguda por conta num paciente diabético. Então, por isso que eu
sempre bato tanto nesse ponto, porque é uma coisa realmente muito importante, muito grave e que, às vezes, no dia a dia acaba o médico prescrevendo sem prestar atenção nesse detalhe. Em relação à neuropatia diabética, ela é, sem dúvida nenhuma, a complicação crônica microvascular mais prevalente e mais precoce, tá? Ela é, só um instantinho. E, por favor, olha a definição dela. A definição é a presença de sinais ou sintomas de disfunção dos nervos periféricos em pessoas com diabetes após exclusão de outras causas. Ou seja, o diagnóstico não basta você ver que o paciente é diabético e está com alguma neuropatia periférica e dizer, não, é neuropatia diabética. Não, é um diagnóstico de exclusão. E precisam ser excluídas essas causas de polineuropatia. Então, hipotiroidismo, alcoolismo, HIV, síndromes paraneoplásicas, né? O uso de determinadas drogas ou mesmo amiloidose. Então, é um diagnóstico de exclusão e precisa ser sempre pensado essas situações que realmente causam neuropatia periférica. Qual é a característica da neuropatia do diabético? É o fato dela ser simétrica distal. Então, simétrica, né? Quer dizer, quando ocorre numa mão, ocorre na outra, se ocorre num pé, ocorre no outro, então simétrico, e ela geralmente começa distalmente, mais frequentemente nos pés, nos membros inferiores, né? Existem as neuropatias, essa é a simétrica generalizada, ela pode ser aguda, ou pode ser crônica, ou pode ser autonômica. E existe a neuropatia focal, né, que é de par craniano, né, então as mais comuns são essas, ou pode ser também, como por exemplo, a síndrome do túnel do carpo. Então, são outras formas de neuropatias que são várias formas de neuropatia que podem acometer o paciente diabético. Agora, vejam só, como eu falei para vocês, é o mais das complicações microvasculares é a mais oi, perdão que eu corri aqui, é a mais comum, né? Então, mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que a retinopatia, é a nefropatia, no DM1, anualmente após 5 anos de diagnóstico, no DM2, no pré-diabetes, logo ao diagnóstico e anualmente, né? Como é que você vai avaliar isso? Vamos começar por aqui, pela inspeção, né? Você vai olhar o pé, e aí, muitas vezes, já na inspeção, você já vê, por exemplo, que o paciente tem, por exemplo, atrofia da musculatura interóssea, né? Isso já é um sinal de neuropatia. Isso na inspeção, né? Às vezes você já vê na inspeção, por exemplo, que o paciente ele já tem um calo de um pisar errado, tá? Então, isso já são coisas que você vê simplesmente na inspeção. E aí depois vai para um exame neurológico, que é um exame simples de ser feito, né? Que é para você ver se ele tem a sensibilidade ao monofilamento, que é um fiozinho bem levezinho, né? De 10 gramas, ver a sensibilidade vibratória com o diapasão, né? Ver se o paciente sente a temperatura, então você encosta alguma coisa gelada ou quente, não fervendo, pelo amor de Deus, tá?
Mas então você vê a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, são exames bastante simples, né? E ver se tem história prévia de úlceras, isso daí também, às vezes, isso daí também você vê muitas vezes, obviamente, na inspeção, se o paciente é amputado, se ele já teve úlcera, né? E a avaliação dos sintomas que ele, porventura, tenha. Mais uma vez eu botei aqui, para ninguém esquecer, que é diagnóstico de exclusão. Agora, sinais e sintomas. Agora, isso aqui que eu estava falando até agora é neuropatia periférica, tá certo? Existem as neuropatias autonômicas que também precisam ser avaliadas nesses pacientes, né? Então, isso aí. Então, por exemplo, ver se faz hipotensão postural, tá? Então, são algumas alterações que você vai, se tem taquicardia de repouso. Então, tudo isso você vai avaliar, além nesses pacientes que tenham já algumas complicações microvasculares. Agora, eu falei aqui de você avaliar a sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, né? Isso é para ver uma forma de neuropatia, que é aquela forma de neuropatia que cursa com diminuição da sensibilidade, tá? Mas, além disso, existe uma forma de neuropatia que que é com dor. Então, esse paciente, a história dele é bem característica. É uma dor mais noturna, é aquele paciente assim que passa o dia bem, caminha, anda, faz suas atividades normais, mas que quando chega de noite, que ele deita, né, começa a ter dor. Também é uma dor simétrica, é uma dor distal, né? E muitas vezes é uma dor muito intensa e que o paciente não consegue conciliar o sono. Então, pode ser ou sensação de queimação, ou sensação de que o pé está congelado, ou então, como eu falei, que muitas vezes é uma dor muito intensa, então pode ser assim, como se ele estivesse sendo eletrocutado, né? Ou, enfim, esses quadros, eles são com grande piora da qualidade de vida do paciente. Mas, diferente da outra forma que eu estava falando, né, essa forma que eu falei anteriormente, essa forma é uma forma silenciosa, porque ele não sabe que ele perdeu a sensibilidade, então ele pode pisar num caco de vidro e continuar andando feliz da vida, sem saber que ele pisou, que ele está com um caco de vidro na sola do pé, tá? Então, esses que cursam com diminuição da sensibilidade não têm, quer dizer, não fazem o paciente procurar o médico, ele não está sentindo nada. No entanto, é uma causa bastante comum que pode levar à amputação a médio e longo prazo, porque, obviamente, se ele pisa num caco de vidro, não sente, ele vai ter aquilo pode infeccionar e ele levar uma gangrena, amputação, enfim, tá? E enquanto que quando a neuropatia é sob a forma que cursa com dor, o quadro clínico é pior do ponto de vista de qualidade de vida, né? E aqui, só para vocês verem alguns exemplos, o que a falta de sensibilidade nos pés pode causar. Aqui você vê, por exemplo, esse paciente, ele não sentia absolutamente nada, né? Mas ele tinha um pisar não, sei lá, ele
colocava muita pressão na face anterior do pé, e aí ele evoluiu com 2 úlceras, né? E aqui nesse caso ele ele não sentia nada. Só quando o médico pede para examinar o pé é que então é visto que ele tem essas úlceras. Aqui um paciente que já tinha perdido parte do pé desenvolveu úlcera nos outros pés, no outro pé, perdão, exatamente porque muitos desses pacientes pisam errado e não sentem, então formam esses calos. Aqui você tem uma amputação, também um pé amputado, né? Aliás, não, minto, desculpa. Isso aqui é artropatia de Charcot, que é uma deformidade do pé causada pela neuropatia diabética. Então, é um processo em que esses ossos, né, do pé, eles sofrem uma desestruturação e aí como se desmontasse. Você imagina assim um quebra-cabeças, né, que ele vinha todo montadinho, direitinho, e aí de repente ele se desfacela, né? Então essa deformidade grave aqui que se chama artropatia de Charcot, né? Ou artropatia neuropática, tanto faz, né? Então, é só para exemplificar a gravidade que a neuropatia pode ocasionar, né? Bom, Professora, oi, pois não, fala. são 2 dúvidas. A primeira é porque tem ali da avaliação da sensibilidade, né? Da sensibilidade térmica, tátil, dolorosa. Na hora que o paciente ele for perdendo essa sensibilidade, a ordem importa? Tipo, se ele vai perder primeiro a térmica, esse tipo de coisa? Eu não sei te dizer qual é que é perdida primeiro. Eu acho, tá? Que é a sensibilidade, que é aquela do monofilamento, que é a de 10 gramas. Se eu não me engano, é a primeira a ser perdida. Eu não sei a ordem, sinceramente. Desculpa, tá? Tá, tudo bem. E, e a outra é que fala ali da exacerbação noturna. Tem algum motivo para isso, dele piorar à noite, essa dor? Deixa eu pensar. Eu diria, olha, eu vou raciocinar, tá? E olha que eu teve uma época que eu estudei muito isso, mas eu não me lembro de ter visto explicação para isso. Então eu vou raciocinar. Eu diria que é o seguinte: durante o dia, quando o paciente está caminhando ou está em pé, ele aumenta a circulação, tá certo? Não aumenta a circulação? Aham. Tá? Quando o paciente deita, você vai ter uma diminuição da circulação. Então, eu diria que seria como se fosse a nível de pequenos vasos, porque isso é microvasculatura, tá? É microvascular, seria diminuição, como se houvesse diminuição de oxigenação. Porque eu estou raciocinando, Pedro, eu estou sendo muito franca, eu estou raciocinando é o seguinte: se você aquelas complicações microvasculares é a mesma que ocorre no fundo de olho ou no rim, você tem estreitamento da arteríola, tá certo? Então, eu diria que seria porque a partir do momento que você não tem aquela que o paciente fica deitado, não tem mais o bombeamento, né? Aquele bombeamento que ocorre quando o paciente está andando, seria semelhante a uma dor de isquemia, mas é o único raciocínio que eu tenho. Não tenho outro, se você encontrar, você me conta. Tá. Mas acho que faz sentido, né? Até pela própria falta de movimento que ele vai ter, né? Pela É, redução do movimento dele à noite, né?
É, tá? E assim, eu já acompanhei pacientes com esse tipo de dor, é uma dor muito intensa e me lembra um pouco uma dor como se fosse de isquemia, realmente, de anóxia, alguma coisa assim, tá? Agora, por outro lado, é interessante, porque Ô, agora eu estou olhando. professora, Oi, professora, pois mas não. eles já relataram também que eles estavam deitados e depois levantou e deu mandada, melhorou? Teve melhora? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, melhora. Só que é aquela coisa, né? Melhora, mas o paciente não pode ficar o dia inteiro andando, né? Ele quer Não, dormir, lógico, né, ele quer professor, dormir, lógico. né? Não, é só Ah, para ver se testa a teoria ao contrário, pô. tem, não, tem, com certeza, com certeza. Agora, deixa eu só, agora, olhando aqui o próximo slide, que é o tratamento, é interessante, assim, a resposta que a gente tem a medicamentosa é principalmente com drogas que agem a nível do sistema nervoso central. Vocês estão vendo o slide, o próximo slide, né? Então, porque esse tratamento aí de duloxetina, venlafaxina, pregabalina, gabapentina, é o tratamento da dor neuropática, tá? Não é um tratamento da perda de sensibilidade, né? E vejam que isso daí tudo age a nível de sistema nervoso central. Quer dizer, só está fazendo é o paciente não sentir, mas não é que não é um tratamento etiológico, tá? São todos, com exceção da capsaicina, que é um tratamento tópico, tá? Todos os outros, quer dizer, esses daqui, eles são para tratamento da dor e são mecanismos de ação a nível do sistema nervoso central, tudo isso, tá? Correto? E o antioxidante, que é o tioctacid, que só existe um remédio, que é o tioctacid, que inclusive está em falta já desde, sei lá, mais de um ano está em falta, ele é apenas um antirradicais livres, tá? Não é medicamento que há, mas assim, tem também poucos estudos, mas é o único que teria uma ação mais, digamos assim, local. Eu não, se vocês acharem, vocês me contam, tá? Ok? Posso prosseguir? Acho que pode sim. Tá? Então, basicamente, o tratamento que acaba que eu já falei são drogas que são usadas, são drogas que agem a nível do sistema nervoso central, né? E eles só são usados para a forma dolorosa. Elas não servem para o tratamento da forma em que existe hipoestesia ou anestesia, tá? E aí, as neuropatias autonômicas que eu falei, en passant, né, que eu falei, né, que é a hipotensão postural, que precisa ser avaliada, taquicardia em repouso, que inclusive cursa com pior prognóstico, intolerância ao exercício, a gastroparesia e a diarreia do diabético. A diarreia do diabético, ela tem uma característica que ela também geralmente é noturna, né? Isso daqui é o que mais assusta o paciente do sexo masculino, que é a disfunção erétil, né? Que é uma forma de neuropatia. Bexiga neuropática, gastroparesia neuropática. Isso daqui é importante vocês terem conhecimento, porque, por exemplo, a gastroparesia pode levar a dificuldades na alimentação e mesmo no controle glicêmico desse paciente, né? Essas daqui são bastante, sudorese gustatória é muito rara, tá?
Eu nunca vi, só vi descrito, uma colega minha que falou que teve um paciente, né? Anidrose ou hiperidrose, isso daí é bastante comum, principalmente a anidrose, né? Bastante comum. E aí, então, nós vamos entrar na segunda parte, que é das complicações macrovasculares. Eu vou sugerir, gente, para a gente não perder tempo com chamada, eu achei que semana passada funcionou bem, vocês colocando aí o nome de vocês, só peço a vocês, teve aluno que botou 3 vezes o seu nome, não precisa, tá? Basta colocar uma vez, né? Então, vocês vão, por favor, aí colocando a presença, vou dar 5 minutinhos para a gente beber uma água, tá? E deixa eu ver, agora são 2h15, 2h20 a gente retorna, pode ser? Pode sim, professora. 3h15, né? Pronto, vê se retomou agora a gravação. Eu acho que aparece. Eu não assim, sei, acho que professora, uma se não tem pasta como do lado você separada. salvar o chat. Você salvar o chat, aí você consegue ter acesso a ele depois. Era só salvar, exatamente. Ah, eu não Sim, sabia entendi. disso, não sei. Olha, Para gente, mim precisava gravar, não sei. Mas, por fim, a senhora faz do jeito que a senhora achar mais fácil para a senhora depois. tá. Não, eu não vou, então, pausar a gravação. Eu achei que pausar a Então, gravação... pode mandar, né? Manda, por favor, todo mundo, tá? Mas, assim, tem essa opção depois aí, a senhora vai em chat, tem uma abinha aí que a senhora, como hoster, a senhora consegue salvar o chat e depois olhar ele com calma e ver quem estava e quem não estava. Tá, eu estou abrindo aqui o chat. Deixa eu ver. Vê se tem uma setinha em cima. Espera aí, não, o que eu estou vendo é que tem... Embaixo tem 3 pontinhos embaixo. Já onde vi, o pessoal... salvar o bate-papo. Isso mesmo. Tá, perfeito. Tá bom? Tá ótimo. A única coisa... Eu vou experimentar pausar a gravação para ver se continua aparecendo essa opção, tá? Tá. Eu acredito que continue sim, mas... Então, retomando a gravação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Todo mundo já colocou a presença? Sim, tudo certo. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar das complicações macrovasculares. Gostaria de lembrar a vocês que as complicações macrovasculares, elas estão mais relacionadas à síndrome metabólica, à resistência insulínica, né? É claro que a hiperglicemia também contribui para essas complicações, mas o principal fator na patogênese das doenças cardiovasculares é exatamente a resistência insulínica, né? Então, por isso, né, que o diabetes é considerado um grave fator, um fator de risco aumentado para doenças cardiovasculares, né? E é a principal causa, quer dizer, infarto é a principal causa, infarto, isquemia, anginas, é a principal causa de mortalidade nos pacientes portadores de diabetes tipo 2. Isso daqui já é uma coisa largamente conhecida há muito tempo de vocês, provavelmente desde a época de, sei lá, tá? Já bem conhecido. Mas isso daqui que eu vou falar, que talvez seja uma coisa um pouco mais nova para vocês, que esses pacientes eles também estão sujeitos a maior incidência de insuficiência cardíaca, né? Então, quando você pega grupo de pacientes diabéticos e não diabéticos, os diabéticos eles têm 2 vezes mais risco de terem insuficiência cardíaca do que os indivíduos não diabéticos. E essa insuficiência cardíaca pode ser com ou sem redução da fração de ejeção. Então,
só repetindo, dentre as complicações macrovasculares, as já mais conhecidas são as doenças coronárias, doença AVC, doença coronária, doença cardiovascular e, que está me faltando agora, claudicação intermitente, que é doença arterial periférica, né? Essas já são conhecidas de longa data, 20, 30, 40 anos. Agora, o que é conhecido de relativamente pouco tempo é que esses pacientes eles também têm uma maior incidência de insuficiência cardíaca, né? Então, como eu falei para vocês que está intimamente relacionado a, a resistência insulínica, né? E aí a gente então fala, mais uma vez, a gente fala de hipertensão, a gente fala de dislipidemia, né? Então, é importante que esses pacientes, eles precisam ser feito o cálculo de risco cardiovascular para guiar o tratamento desse paciente. Então, vejam bem, quando a gente está falando em prevenção de complicação microvascular, o nosso foco, o nosso objetivo para evitar essas complicações é exatamente o controle rígido da glicemia. Já quando a gente quer estar preocupado, está pensando em evitar complicação macrovascular, a nossa principal, quer dizer, a gente vai ter que otimizar aqueles outros fatores de risco, né? Colesterol, triglicerídeo, pressão arterial, e para isso, então, a gente sempre vai ter que lançar a mão do cálculo de risco cardiovascular, que eu mostrei para vocês, falei para vocês, lá quando eu falei em aterosclerose, né? Que eu recomendei para vocês que todo mundo baixasse, que todo mundo começasse a fazer uso dessas calculadoras de risco. Bom, dentre aqueles vários fatores da síndrome metabólica, que faz parte, um deles é a hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial em pacientes diabéticos tipo 1 tem uma etiopatogenia diferente do tipo 2. A do tipo 1 está intimamente relacionada à nefropatia diabética, enquanto que no tipo 2 está relacionada à resistência insulínica. Então, a hipertensão arterial acaba que é menos prevalente no DM1 e é mais prevalente no DM2, né? E a gente tem que otimizar o controle da pressão arterial. Então, o que é preconizado, qual é a meta preconizada? Paciente com baixo risco vascular deve ter uma meta, você pode suportar, digamos assim, que teu paciente tenha uma pressão de 14/9. Já aqueles pacientes que têm um alto risco vascular, a meta de controle da pressão arterial vai ser de 13/8 ou 130/80. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, as drogas, isso daí eu já falei anteriormente, mas vou repetir. Então, as drogas IECA ou BRA são recomendadas principalmente se o paciente tem albuminúria ou proteinúria. Se o paciente tiver uma cardiopatia isquêmica, a primeira droga a ser usada é um beta-bloqueador, né? E naqueles pacientes que tenham uma diminuição muito acentuada da taxa de filtração glomerular, o que está indicado é o uso de diurético de alça. Mas todos vocês sabem que a grande maioria dos pacientes hipertensos, eles vão precisar de mais de uma droga para controlar a pressão arterial. Então, a gente sempre começa com uma droga, a primeira droga vai depender do paciente que está diante de você, né? Então é bem individualizado, e aí depois você vai acrescentando a segunda droga ou a terceira droga.
Uma outra, um outro dado importante, né, que muitas vezes é pouco visto, pouco valorizado, é a doença arterial periférica, né? Então, ou você pode fazer o diagnóstico simplesmente pela história, é aquele paciente que tem a seguinte história: ah, doutor, antigamente eu conseguia andar 3 quarteirões tranquilamente. Hoje em dia, depois de andar 2 quadras, eu já preciso parar, porque senão eu estou com dor nas pernas, né? Então, é assim, a história é aquela queixa de claudicação intermitente, né? Cansaço nas pernas, dor nas pernas, que obriga o paciente a parar, que é o sinal clássico, o sinal característico de doença arterial periférica. Mas isso daí, quando você, quer dizer, o ideal é você não esperar que o paciente tenha a claudicação intermitente. O ideal é você fazer o índice tornozelo braquial, né? E toda vez que ele tiver menor do que 0,9, né? Está, digamos assim, comprovado que esse paciente ele tem uma insuficiência arterial, e aí o ideal é você entrar com vasodilatador, otimizar o controle, o controle dos níveis lipídicos, enfim, tomar outras medidas que visem a evitar a progressão dessa doença arterial periférica. Uma dúvida que muitas vezes surge, que muitas vezes me fazem no ambulatório, no consultório, né, em relação ao uso de antiagregante plaquetário, né, é o uso de aspirina. Né? O que é recomendado pela Sociedade Brasileira, pela Americana de Diabetes? O uso de aspirina em doses baixas, né, 75 a 325, ela está indicada como estratégia de prevenção primária apenas, estou pedindo, tá? Nos pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado. Não é para ser usado em todo paciente. Então, mais uma vez, você lança a mão da calculadora. Se ele tiver um risco maior que 10%, você vai explicar para ele que ele deve se beneficiar, mas que existe o risco de sangramento. Abaixo de 10% em 10 anos não deve ser recomendada. Então, pacientes, mesmo ele sendo diabético, com baixo risco cardiovascular, segundo a Sociedade Brasileira e Americana de Diabetes, não está recomendado. Tudo isso, assim, baseado em estudo científico, né? E aqueles pacientes de alto risco que já tiveram uma síndrome coronariana, aí você vai usar tanto os inibidores de adesão plaquetária, né, como também a aspirina, né, ácido acetil salicílico. Bom, então, eu estou falando já desde a aula que eu comecei a falar de droga oral, do tratamento de diabetes tipo 2, isso é uma coisa que eu já falei, voltei a falar agora hoje, quando eu falei na nefropatia diabética, e vou voltar a falar agora, quando eu estou falando de complicações macrovasculares. Então, o que é? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. O que esses sinais aqui têm de informação, tá? Então, isso aqui é eventos cardiovasculares maiores, né? AVC, infarto, morte por doença cardiovascular. Isso aqui é insuficiência cardíaca, hospitalização por insuficiência cardíaca. E o que vocês veem aqui? Então, aqui vocês veem até
aqui, tudo isso que está azul são análogos de GLP-1, tá? Então, o que você... São grandes estudos com análogos de GLP-1. Então, você vê aqui com o estudo de lixisenatida, de liraglutida, que vocês conhecem, que é o famoso Victoza, a semaglutida, que é o Ozempic, e a quexenatida, que já foi retirado no mercado. Agora existem outros, já existe também mais análogo de GLP-1. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esses análogos de GLP-1 não mostraram benefício em termos de hospitalização por insuficiência cardíaca. Mas alguns deles, não todos, não a lixisenatida, alguns deles mostraram... Tem dois. Hã? Tem dois Já o quê? no telhado. Quê? João Gabriel, o microfone está aberto. Obrigada. Então, o que a gente vê aqui é que a liraglutida, a semaglutida e a exenatida, que não... e o que eu poderia ter feito aqui, que eu esqueci, que tem a dulaglutida, tá? Que mostrou grande benefício na prevenção cardiovascular. Então, talvez vocês escrevam aí, quem imprimiu os slides, exenatida já foi retirado do mercado, tá? Porque não por problemas de praticidade e tal, e existe a dulaglutida, que mostrou benefício importante de prevenção cardiovascular, tanto primária quanto secundária, né? E, agora, aqui vocês têm o grupo de drogas que é o inibidor de DPP-4. Né? O inibidor de DPP-4 ele não mostrou nenhum benefício em relação à proteção de evento cardiovascular e também não, pelo contrário, houve piora, alguns deles mostraram piora na hospitalização por insuficiência cardíaca. E aqui, então, a gente tem o grupo de inibidores de SGLT2 que mostraram tanto prevenção de evento cardiovascular quanto muito potente, né, prevenção de hospitalização por insuficiência cardíaca. Por que a gente repete tanto esses dados? Para ressaltar que, além do controle glicêmico, a gente deve almejar, sempre que possível, usar drogas que vão evitar, que vão também, obviamente, permitir um bom controle glicêmico, mas que também curse com prevenção dessas complicações macrovasculares que eu estava referindo para vocês. Então, só lembrando a vocês que as complicações macrovasculares são a principal causa de morte, de morbimortalidade em pacientes diabéticos, tipo 2, e que eles podem ser diminuídos, esse risco, com o uso desses antidiabéticos mais modernos. Ficou bem sedimentado isso, eu espero que tenha ficado bem sedimentada essa noção para vocês. Tá? Então, por conta disso, que a gente hoje em dia prefere usar os inibidores de SGLT2 ou agonistas de GLP-1, devido exatamente ao benefício cardiovascular estabelecido com essas drogas, né? Essas drogas elas não causam hipoglicemia, tá? O cuidado com hipoglicemia deve ser quando usado em associação a drogas que promovem hipoglicemia, como as sulfonilureias ou insulina. Então, quando você acrescenta uma droga de um desses dois grupos, normalmente você deve diminuir os medicamentos que possam vir a causar hipoglicemia, né? Porque você
senão você pode levar arritmia cardíaca e outra complicação, né? Tá? Então, o que está nesse slide de cuidado com as hipoglicemias, não que essas drogas causem hipoglicemia, porque elas não causam, mas sim que elas, quando associada a drogas que potencialmente provocam hipoglicemia, isso deve ser prestado bastante atenção. Tá? Então, concluindo, eu estava morrendo de medo dessa aula, eu me exceder de novo, mas eu consegui que não. Então, todas as complicações elas são passíveis de prevenção com um bom controle glicêmico. Essas novas drogas oferecem benefícios além da glicemia. A progressão da maioria das complicações pode ser evitada se detectada precocemente e instituída terapia apropriada. E lembrando a vocês que um diabético descontrolado, ele perde cerca de 5 a 7 dias, ou 5 a 7 anos, digamos, de sua vida útil. Quer dizer, um paciente que perde a visão ou que entra num processo dialítico, ou que tem uma amputação, né? Então, isso aí encurta bastante a sua vida útil, né? E chamar a atenção que, assim, hoje em dia está muito claro para a gente que a gente precisa deixar de ter um foco glucocêntrico, né? Pensar só assim na glicose. A glicose está alta, vamos normalizar a glicose. Você tem que também ver todos os outros fatores. Então, é aquilo, ver a pressão arterial, controle lipídico, ver se o lipídio está na meta, depois de calcular. Enfim, tudo isso que eu acho que eu espero que eu tenha ressaltado bem para vocês isso, tá? Então, é apenas aquele lembrete que em todas as aulas a gente informa a leitura recomendada, e está aqui, então, a leitura recomendada. Eu vou deixar uns minutinhos, apesar de que vocês vão ter acesso a isso. Então, eu vi lá a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes e o essencial em endocrinologia. Tá? Obrigada, professora. Nada. Me assustei agora, alguém fala. Tá? Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Acho que tudo certo. Obrigada pela aula, foi muito boa. Nada, tá? Obrigada a você.